Olá, bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom que vocês estão aqui. Estamos iniciando mais uma live com Jesus. Que bom que você levantou para ouvir, para estar conosco. Êxodo, capítulo 17, verso 15. Precisa de Jesus? Quem precisa de Jesus? Nós precisamos, do Senhor Jesus. Bom que vocês estão aqui. Oi, Solange. Oi, Nayane. Oi, Miriam. Bom que você veio. Acordou cedo ou não foi dormir ainda? Essa é a nossa live com Jesus. Bom que vocês estão aqui esse domingo de manhã, podendo ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, podendo aprender, como se apropriar dos nomes de Deus. Nós estamos já no 7º nome de Deus, como se apropriar dos nomes de Deus. Que bom que você está aprendendo a se apropriar, desses nomes. Que você possa tomar posse de tudo aquilo que é o caráter de Deus, tudo aquilo que o Senhor já representa para nós, de tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Que você possa fazer a diferença aí na sua vida. Que bom, seja bem-vinda, Miriam. Todos os dias às 5 da manhã a gente tem essa live com Jesus. Você é bem-vinda. Oi, Rogério, bom dia, seja bem-vindo. A live com Jesus, nós possamos colocar esse dia na presença do Senhor, Nós possamos entregar tudo a Ele, tudo aquilo que Ele fez, tudo que já pertence ao Senhor, tudo que Ele já conquistou na cruz para nós, todas as suas bênçãos, que nós possamos aprender como tomar posse. E hoje nós vamos aprender a tomar posse, a se apropriar de mais um nome de Deus, Nós aprendemos aqui, primeiro dia, sobre Jeová Tsidkenu, que é o Senhor é a nossa justiça. Sabe aquela pessoa que ela precisa se justificar? Todos os dias ela precisa justificar um erro, justificar aquilo que ela fez de errado. Deus, Ele é a nossa justiça, Ele justificou nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós temos a justiça de Deus. Quando nós tentamos justificar algo na nossa vida, nós perdemos essa justiça de Deus. Então, que Deus fala para nós pararmos de nos justificar. Se nós erramos, é só nós pedirmos perdão. Se nós acertamos, se nós estamos errados, estamos sendo julgados por alguma coisa que nós fizemos, é só nós não precisar se importar com o que a pessoa está dizendo. Porque a verdade, ela não precisa de defesa. A verdade, ela não precisa. Jesus é a verdade. E quando ele estava na frente de Pôncio Pilatos, ele não precisou se defender.
porque Ele é a verdade. A verdade não precisa de defesa. Bom dia, Cleo, seja bem-vindo. No segundo dia nós estudamos sobre Jeová Emkadesh. Jeová Emkadesh é o Senhor santifica, Ele que nos santifica. Jesus destruiu a natureza pecaminosa na nossa vida. Ele destruiu toda a natureza pecaminosa. Então nós não temos que ficar lutando contra o pecado. Nós já somos santos, nós temos que aceitar aquilo que Jesus Cristo fez e a santidade que tem nele. Quando nós descobrimos que ela habita dentro de nós, fica mais fácil. Eu não preciso lutar contra o pecado, eu preciso viver uma vida de santidade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vivo na presença dele. Se eu estou mais perto, quanto mais luz entra num ambiente escuro, mais claro fica. Quanto mais próximo de Deus eu me achego, mais longe do pecado eu fico, menos chance de pecar eu tenho. Então eu sou separado para o serviço de Deus. Ser santo é ser separado para o serviço de Deus. Quando eu me aproprio desse nome, eu sei que não fui eu que fui separado, fui eu que escolhi, mas foi Deus que me escolheu, Deus que me separou para que eu possa viver assim. O terceiro nome que nós estudamos é Jeová Shammah. Quando nós nos apropriamos desse nome, quando nós tomamos posse desse nome, quando nós nos apropriamos do Jeová Shammah, Ele é um Deus presente. Aquela pessoa que se sente sozinha, muitas vezes se sente abandonada, não consegue viver por causa do medo, porque ela não sabe o que vai acontecer. O Senhor fala que nunca vai nos abandonar, que Ele sempre vai estar presente. Tanto é que Ele deu o selo, Ele deu uma marca, Ele deu uma promessa para nós, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós fomos escolhidos para ser feitos, o templo do Espírito Santo. Então, quando você se apropria do nome Jeová Shammah, você tem Deus presente o tempo todo. Ele nunca te abandona, Ele sempre está com você. Quarto dia nós estudamos sobre Jeová Shalom. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. O tempo nós éramos inimigos de Deus, mas quando Jesus Cristo veio, Ele nos reconciliou com Deus. Ele trouxe paz entre nós e Deus. Ele nos trouxe paz. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós podemos chegar com toda a confiança diante do trono da graça, porque Ele nos fez, Jesus fez a restauração desse relacionamento. Jesus nos deu paz com Deus. Aonde nós vamos, nós temos paz, nós temos a perfeita paz, uma paz plena, uma paz completa, porque nós se apropriamos daquilo que Jesus Cristo fez. Aquilo que nenhum homem conseguiria fazer, Jesus fez. Quando nós oramos e declaramos Jeová Rafá, foi o quinto nome de Deus que nós aprendemos. Jeová Rafá, o Senhor restaura, o Senhor cura. Restaura o quê? Quando Deus nos fez, nós fomos feitos em Deus. A nossa vida ela não começou quando eu vim no ventre da minha mãe. Minha vida não começou quando meu pai me gerou no ventre da minha mãe. A minha vida começou em Deus, a minha origem está em Deus. Eu estou em Deus. Quando eu estou em Deus, quando eu sei quem eu sou em Deus, nós tomamos posse dessa verdade. Jesus, Ele nos curou, Ele nos restaurou, Ele nos fez perfeito. Então, toda pessoa que tiver uma enfermidade, tiver uma doença, qualquer coisa, não é normal, não é comum para Deus que essa pessoa fique doente. Deus não quer isso, Deus quer restaurar, Deus quer curar. Só que muitas vezes a pessoa ela fica orando e falando, Senhor, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Deus, Ele não quer que você ore pedindo para Ele te curar. Deus, Ele quer que você ore e fale para a enfermidade sair, porque Ele já levou sobre si todas as enfermidades. Lá na cruz, Ele levou todas as enfermidades. Então, Ele já declarou que nós somos curados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, tome posse. Se você tem uma dor, se você tem uma enfermidade,
Tome posse daquilo que Jesus Cristo já fez. Não brigue com Deus falando, Deus me cura. Você tem que brigar com a doença, com a enfermidade, falando assim, enfermidade, você é ilegal no meu corpo. Eu não aceito você no meu corpo, porque Jesus já levou sobre a cruz toda a enfermidade. Bom dia, Jane. Bom dia, Priscila. O outro nome que nós estudamos ontem foi Jeová Jireh, né? O sexto nome que nós estudamos foi Jeová Jireh. O Senhor é a provisão, o Senhor proverá, né? O Senhor é a nossa provisão. Sabe quando a pessoa ela batalha para que ela consiga algo e ela confia na força do seu braço, que ela vai trabalhar e que ela vai conseguir e que ela vai fazer e que ela vai trabalhar e ela vai conseguir ter uma vida de sucesso? Ela confia na força do seu braço, ela confia que ela trabalhando, que ela fazendo as coisas vai acontecer. Olha o que aconteceu com Abraão. Quando Abraão ele estava a caminho de Moriá, pronto para entregar o seu filho, né, em sacrifício, como Deus tinha pedido, quando Deus colocou Abraão à prova, Deus ele já tinha no seu coração paz. Abraão já sabia que Deus era um Deus justo. Abraão já sabia todos os atributos de Deus e ele sabia que Deus não o abandonaria, que ele poderia entregar o seu filho, mas ele cria que Deus ressuscitaria o seu filho dos mortos. Essa é a certeza que nós precisamos ter, que o Senhor vai prover na nossa vida. Não importa o que aconteça, Deus ele vai prover. Deus é o nosso provedor. Não é nós, não é a força do nosso braço que vamos conseguir algo, mas é aquilo que Deus tem para nós. E hoje nós vamos estudar sobre Jeová Nissi. Você sabe o que significa Jeová Nissi? Você sabe o que é Jeová Nissi? Escreve aí se você já sabe. O Henry está aí com você, Solange? Pergunta aí para ele se ele já sabe qual que é o Jeová Nissi. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor esse dia? Então que você consiga se apropriar desses nomes que nós já estudamos e desse que nós vamos estudar hoje. Você que precisa de uma vitória hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua vitória. Vamos orar? Senhor, nós adoramos o Teu nome, Pai. Deus, nós adoramos e bendizemos o Teu santo nome, Papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso professor. Obrigado por nos ensinar, Papai. Obrigado, Pai, porque o Teu amor nos contagia, o Teu amor nos constrange. Obrigado pela Tua paz, Pai, que o Senhor traz, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela revelação da Tua vontade, Pai. Deus, o Senhor tem liberdade aqui, Pai. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é a nossa justiça. Pai, nós dizemos, santificado seja o Teu nome, Jeová Tessidquenô. Pai, se há alguma pessoa, Senhor Deus, que se acha, Pai, que precisa se justificar, Pai, que precisa de justificativa, Senhor Deus, que ela possa se apropriar desse nome, Pai, e que ela saiba que o Senhor é a sua justiça, que ela não precisa ficar se justificando, Senhor Deus, das coisas, ela precisa aceitar aquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, e dizemos, declaramos, santificado seja o Teu nome, Jeová Emkadesh. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos separou, Pai, para a Tua obra, para fazermos a Tua vontade, Pai. Deus, obrigado por destruir a natureza pecaminosa através de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Deus, obrigado, Senhor, Deus, por nos separar e nos fazer santo. Santificado seja o Teu nome, Jeová Shammah. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está sempre presente, o Senhor é um Deus presente. Obrigado, Espírito Santo, por escolher nós para ser do Seu templo, Pai. Obrigado por morar, por fazer morada dentro de nós. Nós adoramos o Teu nome, Pai. Nós dizemos, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo.
Oh, Yeralamacho, Yadecantaralabá. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre presente, Pai. Essa pessoa que às vezes se sente abandonada, se sente sozinha, Pai. Senhor, que ela consiga se apropriar, Pai, desse nome, Pai. Que o Senhor está com ela, Pai. Que o Senhor nunca abandonou, Pai. Que o Senhor está com ela sempre, Pai. Que o Senhor é um Deus presente. Pai, santificado seja o teu nome, Jeová Shalom. Pai, nós declaramos, Pai, que o Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. É Ele que nos traz paz contigo, Senhor. Nós temos paz com o Senhor, Pai. Nós temos paz em nosso coração. Ele é a perfeita paz, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer paz, por restaurar o nosso relacionamento contigo, por nos fazer amigos do Senhor, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Pai, eu oro, Senhor Deus, e declaro que santificado seja o teu nome, Jeová Rafá. O Senhor é aquele que restaura, que cura, que sara, Pai. Senhor, se há algum enfermo, Pai, em nosso meio, Pai, eu declaro a cura, Senhor. Eu dou ordem, Senhor Deus, a toda enfermidade, dizendo para que saia do corpo. Toda dor no corpo saia agora, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor Deus, a liberdade, Pai, a libertação completa, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Pai, eu oro, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, declarando, Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor Deus, para que essa pessoa tome posse agora, Senhor Deus, da sua cura completa, porque o Senhor já curou, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, santificado seja o teu nome, Jeová Jirei. O Senhor é a nossa provisão. Pai, há pessoas, Pai, que muitas vezes, Pai, falta o que comer, Pai. Há pessoas, Pai, que têm compromissos importantes a serem pagos e não conseguem, Pai. Muitas vezes, Pai, recebem o seu salário e parece que colocam um saco furado, Pai, que acaba tudo, Senhor Deus, de um dia para o outro. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor comece a ser o provedor na vida desse casal, Pai. Deus, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha prover, Pai. Senhor Deus, que eles se apropriem do seu nome, que é provedor, Pai. O Senhor proverá, o Senhor está provendo, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Pai, nós declaramos hoje, santificado seja o teu nome, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos entrar no sétimo nome de Deus, como se apropriar do nome Jeová Nissi. Bom dia, Claro Newton, seja bem-vindo. Isso aí, pesquisou os nomes, hein, Solange? Parabéns. Isso aí. Então, Jeová Nissi, aonde que apareceu a primeira vez esse nome? Aonde que apareceu a primeira vez? Êxodo, capítulo 17, no verso 15, tá? Êxodo 17, verso 15 diz assim: E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi. O que quer dizer isso aqui, ó? No verso 14 ele diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi. Esse livro aqui, ele podia ser um tipo de diário do qual Moisés escreveria o livro de Êxodo. Poderia ser esse diário aqui que ele estava escrevendo diariamente, a saída, relatando a saída. Vocês sabem que Moisés ele escreveu o Pentateuco, O que é o Pentateuco? Quem sabe o que é o Pentateuco? Penta, 5, Quando o Brasil foi pentacampeão, nós sabemos que penta é 5, Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Como que Moisés escreveu o Pentateuco, sendo que Gênesis aconteceu antes que Moisés viesse a nascer? Moisés nasceu em Êxodo. Como é que ele escreveu Gênesis?
Como que ele sabia da história de Abraão? Como que ele sabia da história de José? Como que ele sabia da história de Noé? Como que ele sabia do dilúvio? Moisés, ele falava com Deus face a face. Moisés, ele tinha um encontro com Deus. Moisés conversava. Ele não via a face de Deus, mas ele sabia que Deus estava ali. A Bíblia diz que eles conversavam face a face. Então Deus, ele revelou para Moisés escrever tudo o que já tinha acontecido desde o princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. E assim ele escreveu todo o Pentateuco, o Gênesis inteiro. Deus foi falando e Moisés foi escrevendo. Deus foi mostrando para Moisés o que aconteceu e ele foi escrevendo. Então o que acontece aqui? É evidente que o conhecimento do Senhor por meio dos seus atos, de ser preservado. O tipo de bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. A que Moisés se referia era comumente hasteada no alto de uma estaca, como um ponto de encontro ou um sinal. A imagem declara a intenção de Moisés de orientar a sua vida e as suas ações segundo a orientação do Senhor. O que significa, o Senhor é a nossa bandeira? O que significa uma bandeira? Você sabe o que significa uma bandeira? Por que o pessoal, eles colocam na haste? Por que eles levantam uma bandeira? Por que eles falam isso? Por que eles falam, o Senhor é a minha bandeira? No mastro, o que significa um estandarte? Era um ponto de encontro, um ponto de encontro para infundir esperança, um sinal levantado numa ocasião especial, especificamente numa batalha. Então lá no tempo de Moisés, quando havia uma guerra, quando alguma das partes ganhava, eles levantavam a bandeira deles no território do inimigo, para dizer, nós vencemos a batalha. Eles levantavam essa bandeira, eles conquistaram, era um sinal de conquista, Então eles tinham uma esperança, era um sinal levantado numa ocasião especial, mas muitas vezes nessa questão da batalha. O que a bandeira representa? Ela representa a causa de Deus, A sua batalha é um sinal da sua libertação, da sua salvação. O que Isaías falou? Lá em Isaías 11:10. Vamos ler Isaías 11:10? Isaías 11:10. Isaías, capítulo 11. No verso 10. Diz assim: e naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo, e ele, os gentios, buscarão, e seu descanso será glorioso. Quem que é a raiz de Jessé? Jessé, pai de Davi. De quem que Jesus é descendente? Na linhagem de quem que ele veio? Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Jessé, pai de Davi, ele veio, e naquele dia haverá uma raiz de Jessé, quer dizer, a raiz é da onde vem as coisas. Sabe quando você está passando por algo? Não é o sintoma que você está passando, não é aquilo que está acontecendo que é a causa, que é a raiz. Muitas vezes aquilo é só o reflexo, só a consequência de algo que já aconteceu. Então, quando nós oramos aqui, a raiz de Jessé, quando nós vemos a raiz de Jessé, é uma referência, variante daquilo que é chamado de tronco de Jessé. Então, evidentemente, o tronco inclui a raiz da árvore, mas talvez esse modo de se referir à figura seja uma forma de enfatizar a vida oculta que permanece. A raiz de Jessé é aqui uma bandeira que se refere a um estandarte em torno do qual um exército se reunia. Uma mesma palavra hebraica, usada em 5:26, traduzida como bandeira. A bandeira era um ponto de encontro para as nações
ao se reunirem para atacar o povo de Deus. Aqui a bandeira é um ponto de encontro para o reajuntamento do remanescente. A bandeira era um lugar para eles se encontrar, era um ponto de encontro. Como que nós vamos entender agora esse ponto de encontro aqui, ó? Como que nós entendemos esse ponto de encontro? Né? Quando Isaías fala, né, ele predisse que o Messias sairia da linhagem de Jessé, seria, né, uma insígnia, seria o quê? Um pendão ou uma bandeira para as pessoas. Jesus, ele foi levantado na cruz, não foi levantado? No madeiro, ele foi colocado no estandarte, ele representa ali a nossa vitória. O Senhor Jesus é a nossa bandeira. Quando as pessoas olham para a cruz, para a obra consumada na cruz, elas veem a vitória através de Jesus. Quando Jesus, a nossa bandeira, foi ressuscitado dentre os mortos, ele destruiu a morte. Lembra que eu falei sobre os medos? Que o diabo ele tenta manipular as pessoas, né? Lá em Hebreus nós vemos que Jesus ele destruiu o poder do diabo. Aqui nós vemos que Jesus ele destruiu a morte. 2 Timóteo 1:10. Vamos ler 2 Timóteo 1:10. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10. Diz assim: e que agora se faz manifesto pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz por meio do Evangelho. Ele destruiu, né? Ele destruiu a morte. Olha no verso 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Parou para pensar aqui que antes do começo do mundo, antes de tudo começar, Deus já sabia tudo o que iria acontecer? Nós não conseguimos ter noção desse poder de Deus. Como Deus ele é tão poderoso, como ele é poderoso para nos salvar, como ele é poderoso para fazer as coisas acontecer. A onisciência de Deus, ele sabe todas as coisas. E tem pessoas que vivem preocupadas com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer daqui a pouco. Para de se preocupar, para de andar ansioso. Sabe, a visão de futuro, quando você tem uma visão positiva, ela te dá esperança. Quando você tem uma visão de futuro negativa, ela te dá ansiedade. Se você está andando com ansiedade, para de andar com ansiedade. Viva o agora. Começa a imaginar, começa a viver o agora. Começa a tomar posse de todas as coisas que já existem. Só existe um momento, que é o agora. Se agora você fica vagando, pensando lá no passado ou lá no futuro, tentando encontrar algumas coisas, você não está vivendo o agora. Você precisa focar a sua mente para viver o agora. Você não é a sua mente, você é um ser espiritual usando um corpo aqui na Terra. Começa a ativar o seu espírito, começa a ter consciência daquilo que você está vivendo, começa a ter consciência daquilo que Jesus já fez por você. Talvez você está batalhando para fazer algo que Jesus já fez. Então, para que você vai fazer algo se Jesus já fez? Você está anulando a obra dele. Você está tentando fazer porque você acha melhor do que Jesus? É por isso que você está tentando fazer? Você tenta se justificar porque você acha que é melhor a sua justificativa do que a de Jesus? Isso que é importante você analisar para você viver o agora. Falhou os coração aqui? O que aconteceu? Travou aí? Então aqui, ó, esses versículos eles resumem o evangelho pelo qual os cristãos sofrem. São um lembrete do poder de Deus em quem confiamos. O uso da linguagem sublime sugere que Paulo também estava argumentando que uma mensagem tão gloriosa como essa era digna de se sofrer por ela.
Nós somos dignos de trabalhar para Jesus, para fazer a obra de Jesus. Nós somos dignos porque Ele nos tornou digno. Não é por aquilo que nós fazemos que Ele nos torna digno, tá? Vamos ler mais um texto, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória, ela está em Jesus Cristo. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Sabe, quando nós ficamos pedindo para a pessoa quem que é a religião dela, quem que é o time dela, quem que é o partido político dela, quando nós ficamos fazendo esse tipo de pergunta, nós estamos causando divisão. Divisão é você ter duas visões, né? Cada religião tem uma visão. Cada partido político, cada pessoa tem uma visão. Cada lugar que você vai, cada time de futebol que você torce, né? Cada coisa que é particular, quando você fica discutindo isso, você está causando divisão. Quando dois times estão jogando, né? O time A e o time B. Aí uma pessoa torce para o A e a outra pessoa torce para o B. O que elas estão fazendo? Causando uma divisão. Deus não se agrada de divisão. Deus, ele fala para nós vivermos uma visão. Uma única visão, um só propósito, um só batismo, um só Deus. Existem vários deuses, com letra minúscula, mas existe um Deus vivo e verdadeiro. Sabe qual que é a verdadeira religião? Escreve aí para mim se você sabe qual que é a verdadeira religião. Você que está aí no YouTube, você sabe qual que é a verdadeira religião? Está no livro de Tiago lá, qual que é a verdadeira religião. Não vale pesquisar no Google aí, já responde rapidinho, de bate pronto. Fala, sei, não sei. Qual que é a verdadeira religião? Você sabia que existe uma religião verdadeira? Será que é essa que você vai? Será que é essa que você vai? Qual que é a verdadeira religião? Você que está aí no YouTube, escreve aí. Qual que é a verdadeira religião? Qual que é a verdadeira religião? Fala aí para mim. Vocês estão com medo de falar, né? Estão com medo de errar? Para com esse medo aí. Para de ficar com medo de errar, que nós estamos para aprender. Vamos pegar lá em Tiago. Vamos pegar Tiago. Vamos ver se eu acho o versículo aqui. Tiago 1, ó porque que é importante o giz de cera, ó, aí você sublinha aqui, ó, vai sublinhando, vai destacando o que é importante, né? Então a religião verdadeira, pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião, cuidar dos órfãos e das viúvas. A religião, ela afasta as pessoas quando eu começo a falar nomes de religiões, nomes de denominações. Mas quando eu vivo Mateus 6,33, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós só temos um caminho, só há um caminho. João capítulo 14 fala que Jesus Cristo é o caminho. Só há um caminho que nos leva, que nos liga a Deus. Só existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Não tem um atalho, não tem como eu ir por outro lugar. O único mediador entre eu e Deus é Jesus Cristo. Mas tem religiões que vão colocando homens, que vão colocando barreiras, que vão colocando pedágios.
Não existe pedágio entre você e Deus. Existe Jesus Cristo que pagou o preço, tá? Então nós precisamos entender que Ele é a nossa bandeira. E o que acontece quando nós oramos e falamos: santificado seja o teu nome, Jeová Nissi? O que acontece quando nós declaramos? Como que nós nos apropriamos desse nome? Quando nós oramos: santificado seja o teu nome, Jeová Nissi, nós agradecemos a Deus, porque Jesus é a nossa bandeira de redenção e guerra, e que foi levantado numa rude cruz, e porque Ele foi a batalha por nós, para nos dar vitória e nos transformar em conquistadores. Damos graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Ele, nós damos graças a Deus, porque nós não precisamos ir para a batalha. Jesus Cristo, Ele foi para a batalha. Jesus Cristo, Ele foi e Ele pagou o preço por nós. Ele já pagou o preço, Ele já nos trouxe, Ele já nos deu a vitória. Nós já temos a vitória em Jesus Cristo. Qual é a área da sua vida que você acha que não tem vitória ainda? Quando você se apropria desse nome, Jeová Nissi, você está declarando que você não precisa ir para a batalha, porque a bandeira já foi hasteada. Jesus Cristo, Ele já foi levantado no madeiro, e isso representa a nossa vitória. Ele é a nossa vitória. O Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória. Tome posse dessa vitória. Em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. É Ele que opera em nós. Lembra que não somos nós que operamos, é Ele que opera em nós. É através de nós que Ele faz os milagres acontecerem. Que você possa tomar posse dessa vitória, que você possa tomar posse desse nome, que você possa se apropriar desse nome e declarar que Jeová Nissi, o Senhor, é a tua bandeira, Ele é a tua vitória. A bandeira hasteada, a bandeira lá no haste, no alto, ele simboliza a vitória, a conquista. Jesus Cristo já conquistou todas as coisas. Nele tudo já existe, todas as bênçãos já foram conquistadas. Nós só precisamos nos apropriar. Então Jesus Cristo, ele tem vitória para você. Qual é a área da sua vida que você precisa de vitória? Qual é a área da sua vida que você precisa de uma vitória? Por que você está lutando ainda com a força do seu braço, se Jesus já conquistou essa vitória para você? Sabe quando você fica lutando contra algo, tentando vencer aquilo, mas você não consegue, chega à noite e você está frustrado? Você fica tentando vencer e não consegue. É porque você se frustra, porque você acredita na força do seu braço. E daí você não tem força o suficiente para vencer, para destruir a morte como Jesus Cristo fez. E o medo da morte, ele aprisiona as pessoas. O medo das coisas darem errado, o medo da pobreza, o medo da separação, o medo do divórcio, o medo de ficar sozinho. Jesus, ele é a nossa vitória em todas as áreas. Jesus, ele já nos deu a vitória em todas as áreas. Jeová Rafá é a tua saúde. Jeová Jireh é a tua provisão. Priscila, nós precisamos tomar posse, nos apropriar desses nomes. Esses nomes simbolizam os atributos de Deus, simbolizam a característica, o caráter de Deus. Isso não vai mudar, né? Esses nomes de Deus aqui do Antigo Testamento revelam o seu caráter e eles expressam em Jesus. Eles expressam em Jesus. Sabe o que nós temos com esses nomes? Para o pecado, nós temos o perdão do pecado. Ele nos perdoou de todo pecado. Todo pecado que você já cometeu, que você vai cometer, ele já te perdoou. Para de ficar sendo acusado pelo diabo e tentar esconder o seu pecado. Traz à luz.
Tudo que você traz à luz sai das trevas. Quando você deixa a luz entrar, as trevas saem. Não existem trevas. Sabia que não existem trevas? Existem ausência de luz, porque não existem trevas. Quando você coloca a luz, as trevas saem. O Espírito, ele traz plenitude do Espírito Santo. Ele traz perfeita saúde, ele traz saúde e cura. Ele traz sucesso, ele traz liberdade da maldição, da lei do fracasso e da insuficiência. Deus não quer que você viva só com o necessário. Deus tem muito mais, abundantemente mais. Deus quer que através da sua vida transborde. Sabe, você às vezes é uma caixa de 1000 litros e Deus está colocando 10.000 litros em você para você transbordar. Não é para você estar com 500 litros e estar tirando água de copinho e dando para os outros. Deus está colocando mais, abundantemente mais em você, para que você transborde e as pessoas vejam Jesus em você. É para isso que Deus está te dando, para transbordar. Ele nos traz segurança, liberdade do temor, da morte e do inferno. Em Jesus Cristo nós temos certeza que nós seremos salvos, que nós somos salvos e nós estamos livres do inferno. O diabo, ele amedronta as pessoas com medo delas irem para o inferno. Tome posse, se aproprie desse nome. Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Lembre-se sempre da obra da cruz, da obra consumada. Jesus Cristo pagou um preço para nos dar vitória e nele nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Além de nós termos a vitória aqui na terra, nós temos a vitória lá no céu. Nós somos salvos através de Jesus Cristo. Jesus, ele falou para os seus discípulos que a recompensa seria aqui na terra ainda 100 vezes mais. Você está tomando posse daquilo que Jesus já te deu? Ou você está vivendo uma vida mediana, uma vida medíocre, se limitando à força do seu braço, se limitando àquilo que você consegue ter como vitória? Jesus tem vitória para você. Ele já conquistou, ele já pagou o preço. É só nós nos apropriarmos. Amém? Alguma perguntinha? Se você tem alguma pergunta aí, você pode colocar, pode comentar. Se você não tem, vamos fazer o print. Que bom, Priscila. Que bom que você veio, que bom que você levantou. A decisão é nossa, tá? Por que eu falo sempre que é bom você convidar mais alguém para estar junto com você? Convidar um amigo, convidar uma amiga, convidar o seu cônjuge, convidar alguém para estar junto. Porque se dois estiverem andando e um cair, um não acordar, o outro vai ligar, vai mandar uma mensagem, vai falar: viu, acorda aí, está começando o estudo, está começando a live com Jesus. Vamos acordar, vamos despertar. Nós precisamos sempre caminhar juntos com alguém. Quando nós estamos junto com alguém, nós não fraquejamos. Quando nós vamos fraquejar, a outra pessoa nos ajuda, nos levanta, nos fortalece. Aí nós conseguimos ter constância. Nós conseguimos ter esse hábito de prosseguir. Né? Por que muitas pessoas vêm uma vez, 2 vezes e daí param de vir? Porque não tem constância. Mas a partir do momento que você persistir, a partir do momento que você caminhar, que você decidir fazer algo, seja você a pessoa que vai levantar primeiro, que vai trazer o resultado para dentro da sua casa. Não espere que o outro venha levantar, não espere que o outro venha trazer o resultado. Começa por você fazendo a diferença. E você mais 1 já dá 2, vocês 2 mais 2 já dá 4, vocês 4 mais 4 já dá 8. É assim que é um crescimento exponencial. Quando eu faço a minha parte, eu chamo mais 1, aí o outro chama mais 1 e vai crescendo de forma exponencial. Que essa palavra possa chegar a várias pessoas, né? Mas depende de você, que é um canal de Deus. Depende de você compartilhar, depende de você comentar, depende de você ir lá e chamar e falar o que você está aprendendo e o que está fazendo
a diferença na sua vida, tá bom? Vamos fazer o print aqui, vamos deixar lá no feed os comentários. Vamos lá? Então que você tenha essa liberdade de ir lá e comentar, curtir, salvar. Sabe que é importante você salvar, ter uma bandeirinha aqui do lado. Quando você for lá na foto, clica nela, deixa ela salva. Clica naquele aviãozinho e compartilha para os seus amigos. Clica lá no comentário, naquela bolinha lá que tem um comentário e escreve lá, marca os seus amigos lá para que amanhã eles venham aprender. Amanhã é o último nome, né, que nós vamos estudar dessa série. Amanhã nós vamos estudar sobre como nos apropriar do nome Jeová Ro-Hi, tá? Então, se você quiser pesquisar, estudar um pouquinho o que significa, vai lá, pesquisa, estuda e amanhã nós estaremos aqui, se Deus permitir. Hoje à noite, se der certo, eu vou transmitir, vou estar levando a mensagem, tá trazendo uma mensagem. Eu quero que, se você fizer sentido para você, você queira entrar aqui no Instagram, vai ser às 19h30 mais ou menos, 19h40 mais ou menos esse horário aí, eu vou estar entrando ao vivo para trazer a mensagem, a palavra de Deus, e eu vou estar trazendo um resumo de tudo isso que nós já falamos aqui, como nós nos apropriamos desse nome e aquilo mais que Deus colocar no meu coração para transmitir aí para vocês. Então sejam bem-vindos sempre e amanhã eu espero você. Convide mais uma pessoa para estar aqui com você amanhã. Amém? Tchau, tchau, gente. Até amanhã.